E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos processos mais incríveis e, olha, mais fundamentais da biologia, a meiose. Pensa nela como uma dança celular super complexa que permite a reprodução sexuada e garante que a vida seja tão diversa. Então a pergunta é, como é que ela funciona afinal? Pois é, fica essa pergunta no ar, né? Parece até mágica. Como é que pode uma única célula se dividir e virar quatro, e cada uma delas ainda por cima com metade do DNA original? Não é mágica, não. É uma coreografia celular fascinante e super precisa. E é isso que a gente vai entender passo a passo. Bom, a definição é bem direta. Meiose é a divisão que corta o número de cromossomos pela metade. Isso é absolutamente essencial porque é assim que se formam os gametas, sabe? Espermatozoides e óvulos. Sem que essa redução, o número de cromossomos ia dobrar a cada nova geração. Imagina a confusão. A vida como a gente conhece seria simplesmente impossível. Para a gente entender essa jornada toda, é importante saber que ela não acontece de uma vez só, não. A meiose é como uma peça de teatro em dois grandes atos. São duas divisões celulares, uma logo depois da outra, que juntas chegam naquele resultado final que a gente quer. Então, olha só esse esquema aqui. Ele é o nosso mapa. O processo todo se divide em meiose 1 e logo em seguida a meiose 2. E como dá para ver, cada uma dessas grandes fases tem suas próprias etapas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com calma. Beleza, vamos começar pelo primeiro ato. A meiose 1 é conhecida como divisão reducional. O nome já dá a dica, né? É aqui que o número de cromossomos é reduzido pela metade. E o grande evento, o momento-chave, é a separação dos pares de cromossomos homólogos. E dentro da meiose 1, a prófase 1. Ah, essa é a verdadeira estrela do show. É de longe a fase mais longa e mais complexa de todo o processo. E é por um bom motivo. É aqui que acontece um evento que literalmente embaralha as cartas genéticas e cria diversidade. O pontapé inicial é no leptóteno. Os cromossomos que estavam lá, todos espalhados como um novelo de lã, começam a se condensar, a se enrolar neles mesmos, e aí a gente consegue enxergá-los no microscópio como uns fiozinhos bem finos. Logo depois, no zigóteno, acontece uma coisa espetacular. Os cromossomos homólogos, ou seja, aquele par que carrega os mesmos tipos de genes, um que veio do pai e outro da mãe, eles se encontram e se alinham lado a lado de forma perfeita. Esse pareamento superpreciso tem um nome: sinapse. Agora, no paquíteno, com os cromossomos totalmente emparelhados, a gente tem uma estrutura que é chamada de bivalente, ou tétrade, porque são 4 cromátides, uma do ladinho da outra. E é exatamente nesse ponto que o motor da variabilidade genética é ligado. É aqui que acontece o famoso crossing over. Pensa assim, os cromossomos homólogos, bem grudadinhos, trocam pedaços de DNA entre eles. É como se eles trocassem figurinhas. Um pedacinho de um vai para o outro e vice-versa. Isso embaralha os genes e cria combinações genéticas que nunca existiram antes. É a principal fonte de diversidade na reprodução sexuada. Depois de toda essa complexidade da prófase 1, a metáfase 1 é mais organizada. Os pares de cromossomos homólogos, já com seus genes todos misturados, se alinham bem no meio da célula na chamada placa equatorial, prontinhos para separação. Chegamos na anáfase 1, um momento decisivo. As fibras do fuso começam a puxar os cromossomos para os cantos opostos da célula. E aqui tem um detalhe crucial. O que se separa são os cromossomos inteiros de cada par. As cromátides irmãs, que são as cópias idênticas, continuam juntinhas por enquanto. E para fechar o primeiro ato, vem a telófase 1. A célula original se divide no meio, e o resultado são duas novas células. Cada uma delas agora é haploide, ou seja, tem só metade do número de cromossomos da célula-mãe. A divisão reducional está completa. Mas calma, a jornada ainda não acabou. Vamos para o segundo ato, a meiose 2. Essa fase é conhecida como divisão equacional, e ela é, na verdade, muito parecida com a mitose. O objetivo aqui é bem simples: separar aquelas cópias idênticas, as cromátides irmãs que ainda estavam juntas. Se tem uma coisa para a gente guardar sobre a meiose, é essa aqui. Na meiose 1, o que se separa são os cromossomos homólogos, os pares. Já na meiose 2, o que se separa são as cópias idênticas, as cromátides irmãs. Entender essa diferença é a chave para entender o processo todo. Então, o que acontece? Em cada uma daquelas duas células que a gente já formou, os cromossomos se alinham de novo no centro. É a metáfase 2.
Só que agora não existem mais pares, são só os cromossomos individuais, cada um com suas duas cromátides. E na anáfase 2, chega o momento da separação final. As fibras do fuso encurtam e, desta vez, elas puxam e separam as cromátides irmãs. Cada cromátide, agora sozinha, passa a ser um cromossomo individual que vai para um lado da célula. Ufa, com todas as separações concluídas, a gente finalmente chega ao grande final. E qual é o resultado de toda essa dança celular tão elaborada? Na telófase 2, os núcleos se formam de novo e o citoplasma se divide pela última vez. E o resultado final está aqui. A partir de uma única célula original, agora a gente tem 4 células filhas. Cada uma delas é haploide e, o mais importante, geneticamente única. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar a coisa toda de outro jeito. Pensa na quantidade de DNA. A célula começa com uma quantidade 4C, depois da duplicação. A meiose 1 corta isso pela metade, para 2C. E a meiose 2 termina o serviço, cortando de novo pela metade até chegar na quantidade final C em cada gameta. E no fim das contas, a matemática é essa. Uma célula se torna 4. É um processo que, ao mesmo tempo, multiplica o número de células e reduz a quantidade de informação genética em cada uma. Resumindo, então, a importância da meiose é gigantesca. Ela não só produz os gametas que a gente precisa para a reprodução, mas, ao reduzir os cromossomos e criar diversidade com o crossing over, ela garante que as espécies possam se adaptar e evoluir, mantendo o número de cromossomos estável de geração em geração. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A meiose é um mecanismo de uma precisão absurda, né? Mas e se alguma coisa der errado? O que acontece quando um passo dessa dança complexa falha? Bom, as consequências disso são bem sérias e abrem a porta para um outro campo inteiro da genética.